Olá, amigos do Music e Áudio. Bem-vindo ao curso completo de Sonar 8.5. O Sonar ele foi recentemente atualizado para a versão 8.5. A última versão que tinha sido lançada era a versão 8.0 e agora a Cakewalk lançou essa nova versão 8.5. Nessa nova versão, o Sonar ele traz diversos novos plugins, principalmente de finalização de áudio. Ele, na verdade, vem com tudo que você precisa para fazer todas as etapas de produção e pós-produção de uma música. Tá? Ele vem desde de suporte a loopings como o Rex, do Reason, e o Acid, da Sony, como ele possui os seus próprios sintetizadores, seus próprios instrumentos virtuais, sua própria bateria, agora o Session Drummer, em versão atualizada também. Então agora a tentativa da Cakewalk é cada vez mais que você, com o Sonar Producer Edition, você não precisa de mais nenhum outro software ou mesmo de nenhum outro plugin. Ele possui o seu próprio afinador de voz, ele possui o seu próprio Reverb Convolution, seus equalizadores, compressores multibanda. Então ele vem com todos os tipos e gamas de plugin existentes. Bom, a primeira coisa que você faz no seu Sonar é configurá-lo com a sua placa de som. Primeiramente, você tem que saber exatamente como você está ligando todo o seu equipamento. Tá? Se você está apenas treinando o Sonar, você tem um computador, um desktop ou um notebook, você pode usá-lo sem placas de som externas, sem microfones externos, apenas para testar. Mas se você quiser fazer alguma coisa mais profissional, quiser gravar instrumentos musicais, vozes, você vai ter que ter uma placa de som. A tendência da maioria das placas de som hoje em dia é de ficarem fora do computador, né? Cada vez a tecnologia de placas PCI é menos utilizada, até mesmo porque os computadores estão ficando cada vez menores, né? A tecnologia está ficando cada vez mais portátil. Então, hoje em dia, existe uma gama de placas de interfaces FireWire, de interfaces USB, e ainda existem boas placas PCI também no mercado, tá? Que é o caso mesmo do Pro Tools HD. Então é importante você escolher uma placa que se adeque aos seus projetos. Tá? Se você quer gravar bandas, suas próprias músicas demo e colocar os instrumentos em overdubs, isso é, você quer colocar um instrumento depois do outro, você grava um violão guia, depois você grava uma voz guia, uma guitarra, um baixo, sequencia uma bateria eletrônica. Então uma placa de 2 canais é suficiente para esses seus projetos. É importante pensar que você, além do conversor que vem nessa placa, né, que vai converter o seu áudio elétrico em áudio digital, é importante você ter bons pré-amplificadores, porque eles é que vão dar o timbre, a qualidade sonora dos seus microfones, tá? Eles que vão aquecer os seus microfones. Então é importante você ter placas que tenham bons prés também. Tá? Hoje em dia existem placas baratas, acessíveis, com qualidades, com prés muito bons, com qualidades de conversão muito boas. É o caso da Presonus, que tem placas acessíveis. É o caso da M-Audio, tá? Placas que aceitam diversos tipos de software, todos com suporte de driver ASIO no Windows, tá? Que é o driver que funciona sem latência e é o driver que nós vamos utilizar aqui no Sonar. Eu estou usando hoje para fazer essa aula, uma FirePod da Presonus, uma placa de 8 canais, uma placa FireWire. Depois de você escolher bem a placa que você vai usar, o número de entradas que você quer gravar simultaneamente, tá? Porque o número de entradas que você tem numa placa de som vai servir para isso. Se eu tenho uma banda que eu quero gravar ao vivo, todo mundo, o baterista, o guitarrista, o baixista, o vocalista, todo mundo bem captado e captado junto, eu preciso de ter uma placa com mais de 8 canais. Outra coisa importante que você deve saber é se você vai usar MIDI. Tá? Então é importante que essa sua placa tenha MIDI se você possui os teclados mais antigos, os teclados não tão antigos assim, mas teclados de até 2005. A nova tendência agora é que os teclados venham com saídas USB. Mas a tecnologia MIDI vai continuar a existir, talvez só o cabo é que vai ser trocado, né?
A tecnologia MIDI está aí firme e forte em todos os instrumentos virtuais. Porém, o cabo MIDI já não é tão importante, já que os controladores eles possuem funções especiais que são comunicadas melhor através dos cabos USB. Então a tendência é que os teclados controladores, todos eles tenham cabos USB. Mas se você tem um teclado MIDI, é importante que você compre uma placa de som com entradas e saídas MIDI. Depois de escolhido o seu sistema, configurado, funcionando o som, você pode testar ouvindo uma música no Windows, tal. Vendo que está tudo perfeito, você tem que configurar aqui a sua placa, o seu áudio e sua MIDI aqui no Sonar 8.5. Tá? Para isso você vem em Opções, Áudio. Bom, a primeira coisa que você tem que alterar aqui, que você tem que se certificar, é que você está usando Driver Mode ASIO. Tá? Você tem aqui alguns drivers que o Windows disponibiliza para funcionar com sua placa de som, que o Sonar disponibiliza, mas o driver ASIO é o driver de melhor qualidade, é o driver que você consegue trabalhar com o mínimo de latência possível. Tá? Então, sempre que sua placa puder, use o driver ASIO. Existem driver ASIOs genéricos aí para as placas de som onboards, para placas de som que não possuem suporte para o driver ASIO, que chama ASIO for All. Então você pode tentar baixar na internet esse driver e você tem aqui a opção para você usar com placas de som não profissionais. Aqui em drivers você vai ter que selecionar todas as entradas e saídas da sua placa de som que você quer utilizar dentro do Sonar. Tá vendo que não tem essa última aqui, porque essa última é a placa onboard do meu notebook. Aqui em General, você vai ter quem vai ser o Playback Time Master, quem vai tocar o som do Sonar, quem vai ser a principal entrada de gravação. Tá? Você tem aqui o Sample Rate, que é a qualidade, tá? O número de samples que você vai captar do áudio por segundo. Eu estou escolhendo aqui a qualidade de CD, que é 44.100, tá? Mas nada impede de gravar nessas outras qualidades aqui. Os múltiplos de 44, como 44, 82, 176, são múltiplos do CD de áudio, e os múltiplos de 48 são os múltiplos de qualidade de vídeo, tá? Qualidade do DVD, qualidade de material broadcasting. Eu vou trabalhar aqui com 44.1. Tá? O importante é que você trabalhe 24 bits. Aí ele já deixa, inclusive, preso aqui. O Sonar costuma trabalhar com 32 bits também, flow. E aqui você tem a sua latência. Tá? O tempo que o Sonar demora para receber o som, processar o som e mandar o som de volta para você escutar. Tá? Isso é a latência. Você, quando escolhe Driver ASIO, você não pode alterar essa latência aqui. Com compensação, quando você usa os drivers genéricos aqui do Sonar, você consegue alterar entre uma performance mais rápida ou mais segura. Tá? Aqui no ASIO Panel, você acessa o painel de controle da sua placa. Tá? No caso aqui, eu estou usando uma Presonus. Eu posso aqui diminuir a latência dela se eu quiser. Se eu quiser uma resposta mais rápida, tá? E com isso posso colocar um pouco mais de instabilidade no meu sistema. O mínimo que ele consegue aqui é 2. Eu vou deixar por enquanto em 4. E se eu achar que estiver ruim, eu aumento. Isso aqui você pode utilizar da seguinte maneira. Quando for gravar um áudio, você usa pequenas latências. E quando você for mixar um projeto, você pode usar grandes latências para aguentar você utilizar mais plugins, tá? Sem problema de sistema. Tá? Note que não são todas as possibilidades de sample rates que o Sonar dá que eu tenho para gravar. Tá? Eu tenho que selecionar aqui também na minha placa de som. Essa minha placa de som da Presonus vai até 96K de qualidade.
Com tudo configurado, é hora da gente criar o projeto no Sonar. Agora, para criar um projeto, a gente coloca File, New. E essa telinha vai aparecer perguntando o nome do seu projeto. Então, vamos chamar aqui aula de Sonar 8.5. Note que o Sonar ele vai criar uma pasta em Cakewalk Projects, tá? Que é a pasta default, a pasta padrão que o Sonar coloca para os seus projetos. Você pode trocar aqui o seu diretório clicando neste botãozinho e escolher aqui a pasta que você quiser. Tá? Se você não quer criar uma pasta, eu aconselho que você sempre crie uma pasta, mas às vezes você está fazendo algum projeto rápido, eu mesmo muitas vezes vou dar exemplo em aulas e tiro essa opção e só vou escolher depois na hora de salvar. Tá? Mas assim, com essa opção selecionada, é mais seguro de você manter seus arquivos organizados. Agora ele te pede aqui para você escolher um template, tá? Que é um padrão, é um preset. É uma configuração que você pode criar e salvar. Tá? Eu vou mostrar mais adiante como você salvar os seus templates. Agora eu vou criar aqui um normal, que é o padrão do Sonar. Bom, esse aqui é o Sonar 8.5. Ele está um pouco mudado, um pouco mais escuro, um pouco mais com a cara dos pacotes da Adobe, assim, tudo mais cinza, né? Um pouco parecido com o Cubase, não sei. De qualquer forma, me parece a versão mais bem acabada, feita até agora pela Cakewalk. Ele vem aqui com um canal de áudio e um canal de MIDI, tá? Tudo com ícones bem bonitos. O canal de áudio é o canal que você usa para gravar microfones, gravar instrumentos musicais. E o canal de MIDI, você vai gravar sinais MIDI vindos do seu teclado ou colocadas manualmente aqui através do mouse para você compor arranjos virtuais. O Sonar, como a maioria dos softwares de produção, trabalha com duas visões diferentes. Tá? Você tem aqui nos seus menus de visões, aqui o Console View, tá? E o Track View. Essa visão aqui é o Track View. Tá? Você tem também o Console View, que é uma mesma visão do Track View, só que simulando uma mesa de som. Tá? Você tem aqui os volumes, os pans, você tem aqui os inserts, os sends, você tem aqui os inserts, os sends aqui, tudo que a gente vai falar mais detalhadamente nas aulas que estão por vir aqui neste DVD. Além dessas duas visões, o Sonar ele tem aqui diversas outras visões aqui no menu Views. Tá? São opções que você tem para editar sua música. Tá? Você tem aqui o Step Sequencer, tá? Agora no Sonar 8.5 está atualizado também em relação ao Step Sequencer antigo. Você tem uma opção muito melhor de fazer os velocities. Agora a gente vai falar sobre o Step Sequencer. Tá? Tem o Piano Roll, que é o velho conhecido editor de MIDI do Sonar, da maioria dos softwares de edição MIDI, você tem um Piano Roll, tá? Que é onde você edita suas MIDIs nessa visão aqui. Tem aqui as notas cromáticas, né? São esse gridzinho, e aqui a duração da nota. Você pode colocar o velocity, fazer tudo com isso. Tá? Além disso, eu tenho a visão da partitura também, que os músicos gostam muito da partitura do Sonar. Eu, particularmente, gosto muito da partitura do Sonar. Você tem aqui o Views Lyrics, quando você quer colocar letras. Você tem o Loops Construction. Como eu disse anteriormente, o Sonar está com ferramentas muito inovadoras. Essa, por exemplo, Matrix View, é uma novidade do Sonar 8.5. É uma espécie de tocador de loopings para performance ao vivo. Acho que foi inspirado no Live. Tá? Você coloca os loopings aqui, você pode disparar os loopings. É bem interessante esse Matrix View. A gente vai falar sobre ele também
no nosso curso. Tá? O Media Browser também foi atualizado. Você pode dar preview de todos os loopings, tá? Você pode prever os sintetizadores. É bem interessante o novo procurador aqui do Sonar. E o resto a gente já conhece, é o Track View, o Console View, o Synth Rack, que é onde a gente coloca nossos instrumentos virtuais. Tá? A gente tem o vídeo, quando a gente quer editar uma trilha sonora, tempo, marcas, tempo, automação de andamento, alterar a tonalidade da música para que os sustenidos e os bemóis apareçam direto na partitura. Então, a gente tem diversos tipos de visões aqui. Como esse é um curso mais prático, a gente vai ver na prática o que a gente precisa, além de ensinar a usar as novidades do Sonar, como o novo Step Sequencer, Loop Construction, Matrix View e o V-Vocal, que é o autotune do Sonar. Outra coisa conhecida aqui de quem usa o Sonar é o Track Inspector. Aqui, na verdade, muitos softwares utilizam o Track Inspector, como o Cubase, o Logic. Eles também têm aqui uma versão de Track Inspector, que significa que qualquer canal que você esteja selecionado, ele aparece um canal na forma que ele aparece no Console View, na forma de mesa, aqui no seu Track View. Então, no seu Track View, você tem aqui as versões de canal. Se eu criar aqui um canal de áudio, com o segundo botão do mouse aqui, tá, com o botão direito nessa parte cinza, você pode criar canais de áudio, canais de MIDI. Vou criar um terceiro canal de áudio. Então agora o canal 3, ele também aparece aqui no meu Inspector, canal MIDI. E o Inspector tem todas as qualidades que eu possuo aqui, todos os parâmetros que eu tenho aqui, tanto no meu canal, aqui no Track View, como no meu Console View. Eu tenho aqui um equalizador embutido, tá? A gente vai falar mais sobre o que é um equalizador. Eu tenho aqui o meu lugar de inserts, tá? Tudo que eu tenho aqui também, tem o meu insert aqui, onde eu posso inserir plugins, tá? Vou colocar um compressor aqui. Então, automaticamente, ele apareceu aqui no meu Inspector. Eu tenho aqui o nome do meu canal. Vou colocar aqui voz. Automaticamente foi atualizado aqui. Eu tenho mute, onde este canal para de ser tocado. E eu tenho o solo, onde eu somente toco este canal. A gente vai ver isso na prática melhor com os exemplos a seguir, nas aulas de mixagem, com aprofundamento no software. Essas duas ferramentas são ferramentas importantes aqui. Eu começo a monitorar o canal que está entrando. Como este microfone da aula está entrando no canal 1 da minha placa, ele já está percebendo aqui toda vez as coisas que eu falo. Então, eu tenho o input e um output. Você lembra que eu falei há instantes que você teria que selecionar bem a sua placa de som. Provavelmente, a sua placa de som ela possui entradas e saídas, vai de 2 a 26 canais, as placas de som. Então, a minha, no caso aqui, tem 8 canais, tá? Onde o Sonar ele seleciona em canais monos e canais estéreo. Então eu tenho o primeiro par, left right, o segundo par, o terceiro par, o quarto par e o quinto par. Na verdade é uma placa de som com 10 canais, eu tenho 2 canais SPDIFs que eu não estou utilizando aqui. Tá? Então aqui eu tenho o input do canal e o output do canal. O output do canal vem selecionado para o master. Todos os canais, na verdade, são selecionados seus outputs, suas saídas para o master, que faz com que o som seja enviado para este canal master toda vez e a gente possa escutar os sons todos juntos. Esse botão aqui é o botão de monitoração, tá? Com esse botão você vai começar a escutar
o que está entrando nesse canal. Primeiramente, como eu estou usando só um microfone no canal 1, eu não preciso gravar um canal estéreo. Sempre que a gente for gravar, a gente vai gravar em mono. Tá vendo que agora eu só tenho uma barrinha aqui de volume. Se eu apertar então esse botão Input Echo Off, eu começo a monitorar o som aqui que eu estou entrando no sonar. É muito importante você monitorar o som, você checar o posicionamento do microfone, o aquecimento que você está usando no pré. Tá? Eu tenho aqui dois botões relacionados a instrumentos virtuais. Tá? Você pode, na verdade, utilizar ele aqui nesses canais também, porque você vai frisar os plugins, eles servem para economia de processador. Tá? Você pode arquivar ele e você pode congelar ele. Tá? Depois a gente vai ver melhor isso, depois você pode descongelar. Isso serve para economizar processamento quando o seu computador não estiver aguentando toda a sua mixagem. Eu tenho aqui botões relativos à automação, se eu quero gravar automações ou se eu quero ler automações, se eu quero ler e gravar automações. As automações estão cada vez mais simples e melhores aqui no Sonar. Eu tenho aqui o volume principal do canal. Tá? Eu mexo aqui, o volume já mexe aqui também. Eu tenho aqui o pan, se o meu som vai sair na caixa esquerda ou na caixa direita. E eu tenho um segundo volume aqui, o volume trim, tá? Que é um volume extra que o Sonar possui, que você pode utilizar quando você faz automações e o botão do volume fica preso. Então você tem um volume extra para finalizar, caso você precise de mais volume ou menos volume. Tá? Bom, ele tem aqui inversão de fase. Tá? Você troca o lado. Vou apagar esse MIDI aqui que está no lugar do canal de áudio, não vai servir para nada. Você inverte o lado da onda que você gravou. Então, como eu apertei o R aqui, eu preparei a gravação. Se eu apertar o R do teclado, ou esse botão aqui, eu já vou estar gravando a minha voz. Alunos do Music Áudio, obrigado. Agora eu gravei a minha voz aqui. Alunos do Music Áudio, obrigado. Se eu colocar a inversão de fase, essa onda que estaria... Vou tirar aqui o grid rapidamente. Essa onda que estaria indo para baixo nesse momento seria invertida. Essa parte estaria subindo, essa parte estaria descendo. Isso serve para você evitar cancelamentos de fase. A gente vai falar um pouco sobre cancelamento de fase mais para frente, na hora de falar sobre mixagem. Tá? E é importante também, quando você grava com microfones estéreos, se preocupar com o cancelamento de fase. Tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso depois. A gente viu como abrir um projeto. Aqui é muito importante a gente saber como também salvar um projeto. Tá? Você tem aqui a opção Save, onde o projeto é salvo automaticamente naquele diretório que você criou, e você tem aqui um Save As, tá? Com outras opções de salvar aqui no Sonar. Primeiro, você pode salvar como Bundle, Template, MIDI e Riff MIDI. Tá? O normal é esse, quando a gente aperta Save, sem ser o Save As, o normal é a forma normal, você salva um projeto do Sonar. O Sonar ele cria um projeto e uma pasta chamada áudio, onde todos os áudios que você gravar vai aparecer aqui na pasta áudio. Já o MIDI será anexado ao projeto, já que o MIDI é um arquivo pequeno. Tá? Os tipos que eu tenho aqui para salvar é o template. Tá? O template é aquela opção que aparece no início quando você abre o Sonar. Então você pode criar o seu próprio template. Por exemplo, se você for uma escola de canto, por exemplo, você já pode setar aqui um reverb para o microfone do professor, um reverb para o microfone do aluno, com os volumes todos selecionados, e salvar um template aula de canto, por exemplo. Ou então, se você sempre grava com o seu percussionista, por exemplo, você é um violão e percussão, você já pode fazer um template já com a sua mixagem de violão e de percussão e salvar um template meu duo. Tá? Então você pode criar o seu próprio template aqui salvando como template. E eu também tenho a opção Cakewalk Bundle, que ele salva todos esses arquivos num arquivo somente. Tá? Então você
é um arquivo para transporte de informações. Se você vai levar um projeto seu, uma mixagem sua para um sonar de algum amigo, então você pode salvar em Cakewalk Bundle, ele vai colocar todos os arquivos de áudio, todos os arquivos referentes ao projeto, num único arquivo com a extensão Bundle. Arquivos MIDI, ele salva apenas as informações MIDI que você tem no seu sonar. Tá? Lembre-se sempre de salvar. O sonar ele funciona em Windows e essa combinação sonar e Windows nem sempre funcionam muito bem. Então sempre salve seu projeto, todos os takes feitos, todos os bons takes feitos, sempre salvando o seu projeto, Ctrl S a cada minuto. O sonar ele também salva automaticamente num autosave dele, que você programa de quanto em quanto tempo ele vai salvar o autosave. Mesmo assim, é importante você salvar sempre seu projeto e às vezes usar nomes diferentes, como aula de sonar 8.5, primeiro dia, aula com sonar, porque dependendo do andar do projeto, você pode precisar voltar em alguma das etapas anteriores do seu trabalho. Por exemplo, eu sempre costumo salvar como gravação, aí vai chegar um outro músico na gig, chega um saxofonista, gravação sax, depois vai gravar voz, gravação voz, então vai ser editado, sei lá o que, edit, depois mix, então você tem todos aqueles projetos, então caso eu precise do projeto ainda no estado original, eu tenho como abrir esse projeto. É muito importante você ser organizado com seus arquivos, tá? Para que você evite dores de cabeça futuras. Uma das boas novidades do Sonar aqui, 8.5, é a atualização aqui do Media Browser View, que vem com ele. Ele foi atualizado, ele possui agora qualidades para escutar arquivo Hex, arquivos do ACID, tá? E como ele já podia escutar outros tipos de arquivo de áudio comum, arquivos MIDI, tá? Ele tem todas essas possibilidades. Dentro do Cakewalk, do diretório do seu sonar, ele agora vem com aqui o Beatscape Factory Content, que são loopings, tá? Todos eles feitos para o Hex, tá? Que era o sistema de slice, o sistema de loopings do Reason. Então você tem aqui vários tipos de looping, tá? Que vem para o seu sonar. Aqui com o play você já dá o preview escutando ele. E você pode colocar a opção Auto Preview, que apenas clicando tá, então você tem agora possibilidades de ouvir os loopings e de procurar aqui no seu Media Browser todos os arquivos no seu computador. Se você quiser colocar um desses loopings aqui no Sonar, basta você colocá-los aqui e você já tem o seu looping sincronizado com o seu projeto. Então a dica que eu dou é explore aqui o seu Sonar usando o seu Media Browser, tá? Você tem muitos sons que vêm com o seu sonar, muitos loopings. Lembrando, você pode utilizar os loopings do Reason, tá? .hex. Você pode criar loopings aqui através do sonar. E como eu disse anteriormente, o sonar tem esse objetivo de ser muito versátil, de você não precisar de outros softwares. Então ele praticamente substituiu todas as opções do Reason. Inclusive aqui no canal de MIDI agora eu tenho um Arpeggiator integrado aqui no canal de MIDI, então ele cada vez mais o Sonar tenta ser um software multi-instrumento, um rack com efeitos, com baterias eletrônicas, com suporte para loopings, tá? Um software muito versátil, tá? Que ainda não é tão utilizado em estúdios grandes, a briga ainda está entre Pro Tools, Cubase e Logic, mas aqui entre os usuários brasileiros e os usuários de home studio, indiscutivelmente um dos softwares mais versáteis que possui no mercado,
Inclusive, somente com o Sonar, hoje em dia é possível você fazer uma excelente mixagem, música para cinema, música para internet, televisão. Então, é um software que atende todas as necessidades dos audiófilos, dos músicos e dos blogueiros, internautas, interneteiros que estão por aí, que acessam o Music e Áudio e que querem produzir nesse excelente software que vem melhorando a cada versão. Bom, a gente terminou o primeiro capítulo aqui, tá? Foi apenas a introdução do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e revejam a aula, vejam suas dúvidas e se preparem para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.